O exemplo que eu falei é o seguinte exemplo. Na primeira questão da prova, né, são dados, por hipótese, um conjunto fechado e um conjunto compacto, que são supostamente disjuntos, e pede para demonstrar que a distância entre eles, o objeto esse que está definido no enunciado da questão, é positivo. Tá? O exemplo, bom, tem um exemplo para vocês prestarem atenção, que é o seguinte exemplo. Considera no plano R2 o eixo horizontal e a hipérbole, que é o gráfico da função 1 dividido x. Tá? Então, o eixo horizontal é um subconjunto fechado do plano. O gráfico da hipérbole também é um subconjunto fechado do plano. Nenhum dos dois é compacto. Nenhum dos dois é limitado no plano. Tá? Então, ou seja, esse exemplo não satisfaz as hipóteses do exercício da prova. Tá? Porém, ele também não satisfaz essa conclusão. Tá? Esse é um exemplo para mostrar que a hipótese de compacidade do enunciado ela é necessária. Tá? Pois é, mas aí se você coloca aqui, olha só, vou dar spoiler aqui. Se você coloca que você tem um ponto X que pertence a K e ele pertence a F fechado, e como X pertence a K e F é igual ao ponto F fechado, então X supostamente seria a interseção dos dois, o que é um absurdo, porque os conjuntos são disjuntos. Então, esse exemplo que eu dei, os conjuntos são disjuntos. Não existe um ponto que pertença simultaneamente aos dois. Então, eu acho que eu não falei tanta bobagem assim. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Eu sei que você tem um argumento que a interseção de A e B conjunto vazio não implica que a distância entre eles é maior que zero. Né? Olha só. Os conjuntos são esses dois conjuntos que eu estou desenhando aqui, que a distância entre eles vai para zero. Você deve supor que esses conjuntos continuam indefinidamente e que essa defasagem entre o vermelho e o preto vai diminuindo, diminuindo e fica cada vez menor. Tá? Ok? Se eu chamar esse conjunto aqui de F, esse conjunto aqui de K, você tem esses dois conjuntos satisfazem as seguintes coisas. F interseção com K é vazio. F e K são fechados. E a última coisa, a distância entre F e K é zero. Ok? Ou seja, esse é um exemplo para você mostrar o seguinte: a noção de distância que está dada no enunciado da questão 1 da prova, distância entre conjuntos, ela é um pouco diferente da noção de distância que a gente está acostumado a lidar. A distância entre números pressupõe o seguinte: essa distância não é uma métrica no sentido que a gente aprendeu. Tá? Dois pontos distintos, a distância entre eles é positiva. Porém, dois conjuntos disjuntos, a distância entre eles pode ser zero. Tá? Ou seja, disjunção não implica impositividade da distância entre conjuntos. Tá? A distância entre conjuntos que vai satisfazer algo parecido com isso é uma noção chamada distância de Hausdorff. E ela só funciona para subconjuntos compactos no espaço métrico, justamente por causa desse exemplo aqui. Tá? A distância de Hausdorff é uma noção de distância levemente diferente dessa distância que está dada no enunciado da questão, e a distância onde dois conjuntos, cuja distância, dois conjuntos que são disjuntos, a distância entre eles vai ser positiva. Tá? Ok? Então, você não pode usar como argumento que, se os conjuntos são disjuntos, então a distância entre eles é positiva. Esse é o contra-exemplo para essa frase. Tá? Alguma dúvida ainda sobre esse exemplo? Professor?
Arthur. Esse nome que você tinha dito, essa distância dos conjuntos, você poderia escrever? Para poder anotar aqui, que eu não entendi muito bem. Eu vou deixar aqui em amarelo. Em muitas situações de matemática é importante você medir a distância entre conjuntos, tá? O objetivo desse exercício que eu passei para vocês é justamente mostrar que, se você olha, como é que você vai definir, né? Esse é um problema. Aqui é um problema de como apresentar a definição que seja mais adequada. No exercício está proposta uma definição, e o exercício pede para você concluir uma inadequação da definição que está proposta no contexto onde ela está dada também, tá? E aí a distância de Hausdorff, a definição dela, ela leva em conta um pouco desse exercício, um pouco da demonstração desse exercício, e faz uma variação dessa definição aí, para definir uma coisa que seja mais trabalhável. Beleza. Vamos começar a aula de hoje falando de um resultado talvez muito clássico e muito importante também. Na aula de hoje, como estava escrito no slide que eu acabei de mudar, né, a gente vai falar de sequências na reta. Então, a gente já aprendeu na aula passada sobre sequências em espaços métricos, a gente falou de sequência de Cauchy, espaços métricos, apresentou a noção de espaço métrico completo, e a partir de agora a gente vai particularizar o estudo para sequências numéricas, sequências de números reais. Então, a gente vai estudar vários tipos de sequências, vários tipos especiais, vai estudar propriedades dessas sequências, vai provar teoremas sobre esses tipos de sequência, e o primeiro tipo de sequência é toda uma categoria que ela é muito importante, são as sequências monótonas, são as sequências que têm um comportamento mais trivial possível. E é exatamente aquela imagem mental que eu passei na aula anterior, da imagem mental mais simples possível que você pode ter quando você olha a sequência. Tá? A gente diz que uma sequência de números reais SN é uma sequência monótona eu vou colocar aqui monótona crescente, tá? Se para todo n, o termo depois de n é maior ou igual do que n. Tá? Eu poderia... Essa definição ela tem uma dual dela, né? Vai ser monótona decrescente. Vou dizer que a sequência é monótona decrescente se, ao invés de maior ou igual, for menor ou igual aqui. Tá? Bom, se eu quiser dar ênfase, né? Por exemplo, eu posso falar de uma sequência estritamente tanto crescente ou decrescente. Posso colocar o adjetivo estritamente. Tá? E a sequência ela vai ser estritamente crescente se ao invés de maior ou igual for só maior. Vai ser estritamente decrescente se ao invés de menor ou igual for estritamente menor. Ok? Então, um dos teoremas mais básicos sobre sequências é esse que a gente vai ver agora. Se eu tenho uma sequência de números reais, monótona, crescente, então, SN converge. Tá? De fato, o teorema ele é muito mais preciso que isso, ele consegue, de alguma forma, te dizer quem é o limite da sequência, como a gente vai ver na demonstração. Bom, eu vou definir o conjunto imagem da sequência, vou dar um nome para ele, vou chamar de E.
exatamente o subconjunto de R formado pelos valores que a sequência atinge. Então, é um subconjunto de R. Por hipótese, o teorema faltou uma hipótese. Sequência limitada, tá? Se eu tenho uma sequência limitada, monótona, crescente, então ela converge, tá? Então, como eu estou supondo que a sequência é limitada, o conjunto E, ele é limitado. Logo, existe S, o supremo de E. Ele é limitado, ele é não vazio também, porque ele é a imagem de uma função, né? Lembra que sequências são funções cujo domínio é o conjunto dos números naturais. Então, toda sequência tem que assumir pelo menos um valor. A imagem de uma sequência nunca pode ser um conjunto vazio. O mais simples que pode acontecer é a sequência ser constante, ela assume um único valor, mas pelo menos um valor toda sequência assume. Tá? Então, eu estou chamando de S. S é o supremo do conjunto E. O que a gente vai demonstrar é que Sn converge para S. Ok? Para ver por que a sequência converge para S, a gente procede da seguinte maneira. Seja epsilon maior que zero. Então, a gente quer dizer que, para qualquer intervalo de raio epsilon ao redor do S, existe um tempo, n0, a partir do qual todos os termos da sequência vão ficar dentro desse intervalo. Tá? Então, eu dei aqui o S para o epsilon. Então, aqui tem S menos epsilon, S mais epsilon. Tá? Bom, como S menos epsilon é menor do que S, e S é o supremo do conjunto E, existe xn0 pertencente a E, tal que S menos epsilon é menor do que xn0, que é menor ou igual do que S. Esse é um argumento, né? Na verdade, isso é a própria definição, praticamente, do supremo de um conjunto. Quando você diz que um número é o supremo de um conjunto, tá? Se você dá um peteleco para trás desse número, que é esse ponto vermelho no meu desenho, tem que aparecer um elemento do conjunto entre o ponto vermelho, que foi o peteleco para trás que eu dei, e o limite. Sendo que o ponto vermelho podia ser o próprio S, tá? Por isso que é maior ou igual na estimativa ali. É xn0, na verdade, aqui é Sn0. O Sn0, ele é menor ou igual do que S. Tá? Bom, logo, como a sequência é monótona, se eu tenho um n que é maior ou igual do que n0, eu vou ter a seguinte cadeia de desigualdades. O S menos epsilon, ele é menor do que o Sn0, só que o Sn0, ele é menor ou igual do que o Sn. E o Sn é menor ou igual do que o S, porque o S é o supremo do conjunto E. É o supremo da sequência. Ele é maior ou igual do que todos os termos da sequência. Logo, você demonstrou com isso que o Sn pertence ao intervalo S menos epsilon, S mais epsilon. O ponto crucial é esse. O S é o supremo do conjunto E. Se você desloca o supremo um pouquinho para trás, tem que aparecer o termo da sequência, é o termo lilás no meu desenho. Todos os termos, a partir do N0, tem que estar na frente desse termo lilás aqui. Então, todo o conjunto tem que estar à direita do Sn0, se você tomar termos Sn com N maior ou igual do que N0. Alguma dúvida nessa demonstração? Pessoal, essa demonstração é muito importante. Esse é um dos teoremas fundamentais do curso. Eu diria até o teorema mais básico, quase, do curso de análise. É muito importante que você compreenda em todos os aspectos essa demonstração. Então,
Se passou alguma coisa duvidosa, alguma coisa nebulosa, esse é o momento de perguntar. Agora a gente vai passar para estudar um conceito. Eu já comentei para vocês aqui o preconceito que eu tinha com subsequências quando eu estudei análise pela primeira vez. Porque eu achava que, não, as sequências convergem. Quando elas não convergem, elas têm poucas subsequências que convergem. E aí, às vezes, tem alguns cursos de análise que você faz e a gente não passa por esse conceito. E tem alguns cursos de análise que, às vezes, eles são tendenciosos. A gente estuda tanto convergência de sequências que a gente tem essa impressão de que o lance é provar que as sequências convergem. Quando você começa a estudar esse objeto que é o lim sup e lim inf, você fica, não, bicho, o que é essa porra? Porque se a gente vai provar que a sequência converge, por que você vai olhar para o maior limite, para o menor limite de subsequência? Por que esse negócio de ficar olhando para o limite de subsequência? Tá? Então, eu espero que aquele exemplo que eu comentei das rotações irracionais na aula passada, e você pode olhar também, tem um exemplo mais simples que esse, agora eu não lembro se eu comentei esse exemplo, eu acho que eu comentei sim, né? Mas deixa eu voltar a esse exemplo. Você olha o conjunto Q, toma uma enumeração do conjunto dos números racionais, tá? Na verdade, eu acho que eu estou dando spoiler da minha própria aula. Você pode olhar o conjunto dos números racionais com uma sequência, né? Certo? Além disso, a gente aprendeu o seguinte, que se eu defino o conjunto dos pontos de acumulação de Q, isso é igual a R. Isso segue pela densidade dos racionais. Lembra que a gente provou que Q é enumerável, certo? Como Q é enumerável, a gente pode listar os elementos de Q. Logo, a gente pode olhar o conjunto Q dos números racionais como uma grande sequência. A questão é que essa sequência ela se espalha densamente pela reta. Todo ponto é ponto de acumulação de Q. Logo, como a gente aprendeu na aula passada, se eu tenho um ponto que é ponto de acumulação de um conjunto, existe uma sequência de pontos daquele conjunto convergindo para o meu ponto de acumulação. Então, você pode dizer o seguinte, todo número real é limite de uma subsequência dessa sequência aí dos números racionais. Então, se eu olho o conjunto dos números que são limite de subsequência de Q, todo número real é limite de subsequência de Q. Esse é o mesmo fenômeno que acontece com as órbitas da rotação irracional que eu comentei na aula passada. É o fenômeno de você ter uma sequência que forma um subconjunto enumerável denso do seu espaço. Isso é muito mais comum do que parece, e isso te dá exemplos de sequências que têm uma quantidade não enumerável de limites de subsequências. Ela tem todo um contínuo de limites de subsequência. Tá? Então, por isso que é importante você olhar para os limites de subsequência de uma dada sequência. Então, o estudo que a gente vai fazer agora, eu vou voltar a esse exemplo no final desse estudo. Então, a gente vai definir o que é lim sup e lim inf. A gente considera uma sequência Sn contido em R. Tá? Eu vou fixar essa notação. Todas as sequências daqui em diante vão ser Sn, tá? Contido uma sequência de números reais. Primeira coisa, eu vou denotar, tem um tipo de sequência que não converge, mas que converge na realidade. São as sequências que convergem para infinito, para mais infinito ou para menos infinito. Tá? Essas são sequências que apresentam, de uma certa forma, algum tipo de trivialidade em seu comportamento, mas essa é uma trivialidade que pode ser mais complicada. Tá? Então, a gente diz que a sequência Sn ela converge para infinito, e a gente denota isso assim, mais infinito, se, para todo número real C positivo, existe um índice N0,
tal que Cn é maior ou igual do que n0, então Sn é maior do que C. Tá? A gente vai dizer também que a sequência converge para menos infinito, né, por dualidade, se para todo C menor do que 0, tá? Você tiver que Sn é menor do que C. Ok? Então, para você fazer a definição de Sn convergir para menos infinito, é só você trocar as desigualdades aí. Como sempre, eu sugiro que quando vocês estiverem passando a limpo, entre aspas, a aula, vocês escrevam 2 definições para ter certeza de que elas são coerentes com a intuição que você tem ao ler a definição de convergir para mais infinito, o que deveria ser convergir para menos infinito. Isso é um bom exercício. Tá? Então, a gente, nesse sentido aqui, eu vou definir, vou colocar em vermelho aqui, uma notação, na verdade, eu estou colocando como definição, mas é uma notação, tá? Eu vou denotar por R, fecho, o conjunto dos números reais, unido com os 2 símbolos, o conjunto de 2 elementos, cujos 2 elementos são símbolos, mais infinito e menos infinito, tá? Eu não quero entrar nesse mérito, alguns de vocês podem já ter visto isso. É possível falar em compactificação de um espaço que não é compacto, e é como se você acrescentasse o ponto infinito no conjunto dos números reais, você pode acrescentar 2 pontos, tem vários tipos de compactificação de espaços não compactos, mas não é disso que eu estou falando aqui, tá? Essa é uma notação para denotar um conjunto, tá? É o conjunto dos números reais unido com um conjunto que tem 2 elementos que são os símbolos, mais infinito e menos infinito, tá? Professor, Oi. São aqueles reais estendidos? Exatamente, exatamente. Eu acho que o livro chama exatamente assim, um conjunto dos números reais estendidos, exatamente. É só porque você acrescentou o símbolo mais infinito e menos infinito, tá? Bom, dada uma sequência, Sn contido em R, dada uma sequência Sn, a gente vai denotar por S, o conjunto dos números Y, pertencente a R, união mais infinito e menos infinito, tá? Tais que existe uma subsequência XNJ, subsequência de SNJ, perdão, subsequência de SN, tal que SNJ converge para Y. Deixa eu falar aqui. S. Então, dado uma sequência Sn, o conjunto S é o conjunto cujos elementos são todos os números reais ou os símbolos mais infinito e menos infinito, que são limite de alguma subsequência da sequência dada, tá? Então, exemplos. Antes de eu dar os exemplos, deixa eu apresentar uma notação. O lim_sup eu vou denotar por S estrela igual o supremo do conjunto S, e S com uma estrela embaixo, o ínfimo do conjunto S. Esse elemento é um elemento do conjunto R mais infinito. Eu estou cometendo um leve abuso de notação aqui ao fazer essa definição, tá? Porque vocês podem reclamar com toda razão, e se a sequência não for limitada? Se a sequência não for limitada superiormente, o supremo dela eu digo que é mais infinito.
Se a sequência não for limitada inferiormente, eu vou dizer que o lim-inf dela é menos infinito, tá? A gente denota isso assim. O número S estrela, assim, é o que a gente chama do lim-sup da sequência. E o número S estrela com a estrelinha embaixo é o que a gente chama do lim-inf, tá? Ou seja, o lim-sup é o maior limite de subsequência. Quando eu coloco maior aqui, é maior entre aspas, né? Porque é no sentido do supremo. E o lim-inf é o menor limite de subsequência, tá? Então, exemplo. Se eu considerar a sequência Sn igual a menos 1 elevado a n. Quando n é par, Sn igual a 1. Quando n é ímpar, Sn igual a menos 1. Tá? Isso implica que o conjunto S é o conjunto com dois elementos só, 1 e menos 1. E isso implica que o lim-sup de Sn é igual a 1 e o lim-inf é igual a menos 1. Um exemplo, para contrastar com o exemplo anterior, e que é importante que vocês tenham em mente, se a sequência, se eu denoto ela por Qn, como uma enumeração do conjunto dos números racionais, tá? Se eu denoto por Qn, uma enumeração qualquer dos números racionais, isso me dá uma sequência, tá? Cujos elementos são todos os racionais. A gente sabe que, nesse caso, o conjunto S associado a essa sequência é todo conjunto dos reais, que é a mesma coisa que o conjunto dos pontos de acumulação de Q em R, e o lim-sup de Qn é mais infinito, e o lim-inf de Qn é igual a menos infinito. Tá? Alguém tem alguma pergunta aí? Sobre tudo que a gente discutiu até aqui? Ok. Bom, a gente vai fazer o seguinte teorema. Seja Sn conjuliar na sequência, e considere Y ok. E tem a Y pertence a S, e tem B. Se X é maior do que Y, né, se existe um número real X maior do que Y, então existe N0 natural, tal que Xn, Sn, perdão, é menor do que X. Ok? Então, toma o número Y, um número real, tá? Na verdade, aqui eu tenho que tomar o símbolo estendido, tá? Satisfazendo esses dois requisitos.
ele está em S, ou seja, ele é limite de subsequência, e para qualquer número real que seja maior do que ele, se existir um número real x maior do que y, então todos os termos da sequência a partir de algum momento, que é o n0, vão ficar menores do que o x, tá? Então, o y é igual ao lim sup da sequência. É claro que o enunciado equivalente funciona como lim, tá? Onde você vai trocar apenas no item D desse enunciado o símbolo de maior por menor, tá? Vamos ver por que esse resultado é verdadeiro. Então, vou definir o conjunto E como sendo o conjunto dos y pertencentes a R, tais que A e B valem, tá? Então, deixa eu escrever assim para não dar confusão. Então, a gente vai definir o conjunto dos números reais y para os quais as propriedades A e B do enunciado se verificam. Ok? E a gente vai fazer a demonstração em vários casos. A gente quer provar que o y, quer dizer, a gente quer provar que o conjunto E ele é um conjunto que tem um único elemento, é um conjunto não vazio de um único elemento, que o único elemento desse conjunto é o lim sup da sequência. É isso que a gente quer demonstrar. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai demonstrar para atingir esse objetivo é provar que a cardinalidade do conjunto E não é maior do que 1. Tá? Então, vamos supor por contradição que isso não é verdade. Então, existiriam y1, eu vou supor y1 menor que y2, elementos de E. Ok? Bom, isso implica o seguinte, existe se y1 e y2, y1 menor que y2, então tem um número real x que está entre y1 e y2. Tá? Mas, então, pelo item B, a gente está supondo que tanto y1 quanto y2 são elementos do conjunto E. Portanto, tanto para y1 quanto para y2, os itens A e B são verdade, ou seja, tanto y1 e y2 são limites de subsequência da sequência Sn, quanto, se você pegar qualquer número que seja maior do que o y1, no caso a gente pegou o x, que é maior do que y1, todos os termos da sequência têm que estar abaixo do x a partir de um momento, certo? Então, existe n0 natural, tal que se n for maior ou igual do que n0, Sn é menor do que x. Ok? Bom, só que pelo item A, existe uma subsequência SNJ da sequência Sn, tal que SNJ converge para Y2, certo?
Bom, como a sequência SNJ converge para Y2, você pode dizer o seguinte: existe um termo, J0, a partir do qual todos os SNJ com índice J maior ou igual do que esse J0 vão satisfazer o seguinte: SNJ pertence ao intervalo que vai de Y2 menos epsilon até Y2 mais epsilon, onde, não disse quem é o epsilon, eu vou dizer quem é agora. O epsilon é igual a Y2 menos x, Y2 menos x, ó, dividido por 2, se você quiser, para o desenho ficar mais coerente. Então, vamos olhar para o desenho aqui. A situação que a gente está é a seguinte. Estamos supondo que existem dois elementos, Y1 e Y2, que satisfazem tanto A e B do conjunto do enunciado. A gente pegou aqui um número real x no meio deles. Como Y1 satisfaz o item B, todos os elementos, a partir de um certo N0, tem que estar à esquerda do x. Só que o Y2, ele é limite de uma subsequência. Então, se você toma um epsilon bem pequenininho, o intervalo de raio epsilon ao redor do Y2 não toca o x. E você vai ter que ter um termo SNJ aqui dentro, tá? Porém, eu estou sendo muito formal aqui, o que eu vou dizer agora é o seguinte: como SNJ é uma subsequência, lembra que para você ter uma subsequência de uma sequência, o indexamento dela tem que ser ilimitado, né? Eu não posso fazer uma subsequência tomando apenas finitos índices da minha sequência original. Por exemplo, eu não posso fazer uma subsequência de uma sequência tomando só os 50 primeiros múltiplos de 10 milhões. Ou 50 primeiros múltiplos de 10 elevado a 100. Eu vou pegar termos que são muito grandes, mas em algum momento eu vou parar. Isso não é tomar uma subsequência. Para tomar uma subsequência, eu deveria tomar todos os múltiplos de 10 elevado a 70 fatorial. Esse é um conjunto minúsculo, né, dentro dos números reais. A densidade dele dentro dos números reais é minúscula, porque primeiro, até você chegar no primeiro múltiplo de 10 elevado a 70 fatorial, você vai andar mais do que a quantidade de partículas do universo multiplicada por 100. Logo, o que interessa é apenas que o conjunto de índices que eu tomei tenha infinitos índices. Como o conjunto de índices que eu tomei tem infinitos índices, eu sei que, a partir de um momento, a indexação SNJ vai ser um número maior do que o N0, com o qual a gente tem a propriedade de que todos os termos a partir do N0 estão à esquerda do X. Tá? Então, nesse desenho aqui, por outro lado, eu tenho que ter todos os Sn com N maior ou igual do que N0, tem que estar aqui. E esse desenho, ele leva uma contradição. Por quê? Porque NJ vai ser maior do que N0 para J suficientemente grande. Tá? E aí, o SNJ teria que estar ao mesmo tempo na parte de Lie e na tá? Então, porém, eu vou dizer o seguinte: existe J1. Se J for maior ou igual que J1, então, NJ é maior ou igual do que N0. Só que se NJ é maior ou igual do que N0, isso implica que SNJ tem que ser menor do que X, certo? Se SNJ é menor do que X, só que X, repara, X é menor do que, deixa eu dar um zoom para poder caber aqui, Y2 menos epsilon. Exatamente como está no desenho. Tá? E aí isso dá um absurdo. Deu para entender, pessoal, esse argumento? Então, a gente começou supondo que a
A gente definiu o conjunto E como o conjunto dos números reais que satisfazem A e B do enunciado. A gente quer provar que ele contém apenas o lim sup. A primeira coisa que a gente demonstrou foi esse conjunto não pode ter dois elementos. Logo, a cardinalidade dele é menor ou igual do que 1. Tá? Bom, se a cardinalidade dele é menor do que 1, a gente só precisa provar que ele é não vazio. Para provar que ele é não vazio, basta a gente provar que o lim sup é um dos elementos dele. Né? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Que vai exibir explicitamente um dos elementos do conjunto E. Então, a gente vai provar que o S estrela pertence a E. Para provar isso, a gente vai dividir a prova em dois casos. Tá? O primeiro caso é o caso onde o S estrela é mais infinito. Tá? Lembra que, eu não sei se eu escrevi isso, deveria ter escrito... conjunto E é o conjunto dos números reais y ou do símbolo mais infinito que satisfazem isso. Okay? Então, y ele pode ser mais infinito, menos infinito ou um número real. Talvez eu devesse começar pelo o caso mais fácil, que é o caso onde o S estrela é menos infinito. Se o lim sup da sequência é menos infinito, tá? Isso implica o seguinte. Você está dizendo que o maior limite de subsequência da sequência é menos infinito. Peraí, deixa eu... O que eu estou falando aqui? Isso. Então, isso só pode acontecer o seguinte, se a sequência converge para menos infinito. Tá? Na verdade, isso é se e somente se. Okay? Se você diz que o lim sup da sequência é menos infinito, é porque o maior limite de subsequência é menos infinito, mas não pode ter nenhum... qualquer número real, ou símbolo mais infinito, né, vai ser maior do que o menos infinito. Então, ela não pode ter outro limite de subsequência. Tá? E aí eu vou deixar como um exercício para vocês, que termina essa demonstração, o seguinte enunciado. Esse é um dos enunciados mais úteis e mais obscuros que eu já vi, porque eu raramente vi esse enunciado anunciado em algum lugar, tá? Um pouco rebuscado, mas é o que você usa para completar o caso 1 aqui, tá? É o seguinte, suponha que você tem uma sequência, e suponha que você tem um número y, que pode ser mais infinito ou menos infinito, tá? Tal que, para toda subsequência, SNJ contido em SN, existe uma subsequência da subsequência SNJK de SNJ, tal que a subsequência SNJK converge para Y. Você tem que dividir o exercício em 3 casos, tá? O caso para resolver. O caso onde Y é um número real e o caso onde Y é mais infinito ou menos infinito. E o enunciado te diz, existe um número real ou mais infinito ou menos infinito, e esse Y, ele tem essa propriedade de que qualquer subsequência que você tomar da sua sequência, a subsequência tem, por sua vez, uma subsequência que converge para Y. A conclusão do exercício é, então, a sequência converge para Y. Tá? Eu posso comentar sobre a demonstração, e nesse enunciado é o típico de enunciado onde é melhor você fazer pela contrapositiva.
Como é que você vai demonstrar? Você supõe que a sequência, porque você tem que negar a conclusão. Então, supõe que a sequência Sn não converge para y. E aí o objetivo do exercício é simplesmente demonstrar que, se uma sequência não converge ou para mais infinito, ou para menos infinito, ou para um número real, então é porque existe uma subsequência que não tem nenhuma subsequência que converge para aquele número real ou para aquele símbolo. E como que você demonstra, como que você fabrica essa subsequência? Você constrói uma subsequência tal que todos os termos, absolutamente todos os termos da subsequência, estão a uma certa distância do y. A única sutileza, que são os casos mais infinitos ou menos infinitos, é que você precisa pensar um pouco o que significa estar a uma certa distância do mais infinito ou do menos infinito. Mas isso vai surgir naturalmente quando você negar a definição de convergir para mais infinito ou para menos infinito. E vai surgir também quando você negar a definição de convergir para um número y. Tá? Tem uma relação quase afetiva com esse exercício, porque esse exercício eu estava com uma dúvida no meio da minha dissertação de mestrado, e aí o meu orientador me passou esse exercício. Eu achei muito estranho. Mas, quando eu aprendi a resolver esse exercício, todas as minhas dúvidas se sanaram. E, de repente, eu descobri que esse exercício, esse é um enunciado que ele é muito utilizado implicitamente em muitos argumentos que aparecem nos livros, depois dos livros de análise. Então, eu já vi muita... Bom, depois, sei lá, quando você vai avançando, né, você vê muitas situações onde esse enunciado não é nem comentado, assim, implicitamente é esse enunciado que está sendo utilizado. Então, eu acho esse exercício muito importante, e é aí que você vai usar para resolver o caso 1. Tá? Justamente porque, se você está dizendo que o lim sup é igual a menos infinito, você está dizendo que o único limite de subsequência é o menos infinito. Tá? Porque se tivesse uma subsequência que converge para qualquer coisa que é maior do que menos infinito, o lim sup teria que ser maior do que essa coisa, então não poderia ser menos infinito. Ok? Alguma dúvida aí em relação a essas ideias todas que eu passei? Porque eu passei um monte de ideias sem escrevê-las. Tá? Bom, então agora a gente vai fazer o caso 2. Que é quando o S estrela é mais infinito. Tá? Nesse caso, você pode dizer o seguinte: tem uma subsequência, né, que converge, ou seja, melhor dizendo, se o S estrela é mais infinito, isso implica que o supremo do conjunto E é mais infinito. Que é a mesma coisa que dizer que o conjunto E é ilimitado, né? Significa que, para todo número natural M, existe YM, pertencente a E, tal que YM é maior do que N. Ok? Só que como YM pertence a E, isso quer dizer que YM, cada YM, fixa um número natural M agora. Olha para o YM que é dado pela hipótese do caso 2. Como o YM é um elemento do conjunto E, e o conjunto E é o conjunto dos números reais para os quais vale A e B, ou seja, é o conjunto dos números reais, que são o limite de subsequência da sequência SM, tá? Então, você sabe que o YM, em particular, é limite de uma subsequência da sequência SM. Logo, existe uma subsequência SNJ da sequência SM. Tá? Aqui um comentário sobre notação na demonstração. O mais correto seria eu atrelar o parâmetro M ao nome do índice NJ, porque a indexação SNJ, ela depende do M, porque cada YM é um limite de subsequência. Então, para cada M, tem uma subsequência diferente que converge para esse YM, tá? Para não poluir muito, não confundir ainda mais por excesso de notação, eu vou omitir isso que eu deveria fazer, porque isso não vai ter relevância na argumentação, tá?
Bom, o que eu quero dizer que não vai ter relevância é que eu não vou utilizar, por exemplo, o fato de que eu tenho uma única subsequência que converge para todos os YNs, o que seria um erro. Tá? Então, existe essa subsequência SNJ, tal que SNJ converge para YN. Tá? Bom, só que, olha só, como a SNJ converge para YN, observa isso que eu subi em vermelho, e como YN é maior do que M, tem que ter um índice NJ, que eu vou chamar de NM, o índice agora vai estar atrelado ao M, tá? Existe NM, contido, é um dos NJs, tá? Tal que SNM é maior do que N, ok? Podemos supor também que a sequência ela é crescente, tá? Que eu construo, perdão, não é SNM. É NM. Posso supor que NM mais 1 é maior do que o NM. Por quê? Não só eu sei que SNJ, quer dizer, como eu sei que SNJ converge para YM, e como YM é maior do que o M, eu sei que os índices, os SNJ com J suficientemente grande, estão todos eles acima do M. Logo, eu posso tomar um índice NM mais 1, para cada dado N mais 1, eu posso tomar um índice NM mais 1, tal que o NM mais 1 é maior do que o NM que eu havia pego anteriormente para o M anterior. Tá? Então, tem uma indução implícita nessa construção da subsequência aí, mas você constrói assim uma subsequência, logo, existe uma subsequência SNM de SN, perdão, que satisfaz SNM é maior do que M. Ou seja, isso implica que SNM converge para mais infinito. Portanto, isso prova que mais infinito, que a gente supôs, né, no começo dessa demonstração, né, a gente supôs que o mais infinito era o S estrela, a gente acabou de provar que ele pertence ao conjunto E. Tá? Nesse caso, o item B ele é satisfeito por vacuidade. Simplesmente porque não existe nenhum número real que seja maior do que mais infinito. Tá? Implicitamente, eu estou usando aqui, não é muito... É um abuso de notação, na verdade, eu estou usando que o conjunto R estendido, com os signos menos infinito e mais infinito, ele pode ser dotado de uma relação de ordem, da maneira óbvia, onde qualquer número real é maior que menos infinito e menor que mais infinito, e o mais infinito é maior do que o menos infinito. Tá? Então, a gente pode colocar no conjunto R estendido uma relação de ordem. E eu estou usando implicitamente essa relação de ordem nessa argumentação aqui. Ok? Então, dessa maneira, isso faz com que o item B, como eu comentei, seja satisfeito por vacuidade. Porque se o S estrela, né, como o S estrela é mais infinito, não há nenhum número real X que seja maior do que S estrela. Então, só bastaria provar o item A. Logo, a gente provou que tanto os itens A e B são satisfeitos, logo essa estrela pertence ao conjunto E. Tá? Ou seja, o problema está resolvido nesse caso. Tá? Então, falta um último caso, que é o caso 3, que é agora quando S estrela é um número real. Bom, antes de eu continuar, alguém tem alguma pergunta?
Ok. Se o S estrela está em R, quer dizer que o supremo do conjunto E é um número real. Logo, o conjunto E é limitado, né? Então, isso implica que o conjunto E ele é limitado superiormente. E se ele é limitado superiormente, a gente viu em aulas passadas que o supremo de qualquer conjunto ele pertence ao fecho do conjunto E. Tá? Só que, por outro lado, a gente já viu também em aulas passadas que o conjunto dos pontos, que são pontos de acumulação de uma sequência, ele é fechado. Quer dizer, o conjunto cujos elementos são limites de subsequência de uma sequência dada é um conjunto fechado. Então, isso prova que o conjunto E, o fecho do conjunto E é igual a E. Tá? Logo, perdão. Não é isso que eu quero dizer, não. Eu disse o que eu quero dizer, mas eu simbolizei com os símbolos errados, tá? O que eu quero dizer é que não, peraí. Estou confundindo tudo, na verdade. Essa demonstração é muito parecida com a demonstração anterior. E esse é um passo que o livro omite, na verdade. Tá? Porque tem uma sutileza aqui, que depois de um tempo você acaba se acostumando com ela, você vai ver essa sutileza várias vezes, tá? E aí você acaba se acostumando com a maneira como o livro argumenta, que é um pouco... pula uma etapa. Tá? E essa etapa é justamente a etapa que eu vou descrever agora. Tá? Bom, se o supremo é um número real, isso significa que o conjunto E ele é limitado superiormente. Tá? E você sabe que o supremo de um conjunto está no fecho desse conjunto. Tá? Bom, o que eu vou mostrar agora é que essa estrela satisfaz A. Bom, como essa estrela pertence ao fecho de E, você sabe que existe uma sequência YM pertencente a E, tal que YM converge para essa estrela. Ok? Como YM é um ponto de acumulação do conjunto E, né, um ponto do fecho, na verdade, você pode dizer que existe uma sequência de pontos do conjunto que converge para essa estrela. Essa sequência pode ser tanto constante, quanto pode ser uma sequência de termos distintos. Se ela for constante, é porque o S estrela é um elemento de E, e aí a gente já teria provado o que a gente quer provar. Então, a gente pode supor que essa sequência é uma sequência de termos distintos, tá? Agora, repara o seguinte, YM pertence ao conjunto S, né? Só que o conjunto S, e agora eu recordo para vocês o que eu estou chamando de conjunto S, que essa é uma notação que eu introduzi há vários slides atrás. Essa notação aqui que eu estou fazendo referência. Tá? Dada uma sequência cujos termos têm o nome de S com índice N, eu denoto por conjunto S, o conjunto cujos elementos são limite de subsequência da sequência dada. Tá?
Deixa eu colocar aqui em amarelo. Esse foi um teorema que a gente viu em aulas passadas, tá? Quer dizer, na aula passada. Foi o último teorema da aula passada, aliás. O conjunto S ele é fechado. O último teorema que a gente demonstrou na aula passada. Como o conjunto S é fechado, isso quer dizer que o S estrela é limite de subsequência também. Logo, S estrela pertence a S e, portanto, vale A. Então, agora falta provar o item B. Tá? Então, suponha que B não vale. Ou seja, existe X maior do que o S estrela. Vamos supor que o item B não vale para o S estrela, para Y igual a S estrela. Então, suponha que existe um X. Então, existe um X, né? Vai existir um X. Vou só chamar de X0 por coerência de delimitação. Existe X0 maior do que essa estrela, tal que, para todo N natural, vai existir Xn, Sn, perdão, com N maior ou igual do que o N maiúsculo, tal que Sn é maior ou igual do que X0, que é maior do que essa estrela. Mas agora tem uma coisa que a gente acabou de utilizar na construção seguinte, no caso mais infinito. Basicamente, que as nossas hipóteses, elas levam à seguinte situação. Se para todo N natural, que é essa frase que está aqui, essa frase que eu vou sublinhar de amarelo, se para todo N natural existe um termo da sequência cujo índice é maior do que esse natural, que é justamente essa frase que está sublinhada em amarelo aí, é porque existe uma subsequência. Toda vez que você, para cada natural, você consegue obter um termo da sequência cujo índice dele é maior do que esse natural, então existe uma subsequência formada por termos com qualquer propriedade que esses Sn vão ter. Tá? Então, isso que está sublinhado em amarelo implica que existe uma subsequência SNJ que tem essa propriedade que eu vou sublinhar de lilás agora. Tá? E é o que eu vou escrever no próximo slide. Que tem a propriedade de que SNJ é maior ou igual do que X0, e X0 é estritamente maior do que essa estrela. Tá? Só que olha só, olha para a sequência SNJ. A sequência SNJ, você tem a seguinte situação. Tem o número S estrela aqui, você tem o X0, e a sequência SNJ está de X0. Perdão, o desenho está ao contrário. Na relação de ordem que a gente está acostumado. A ideia é a mesma, mas o desenho está ao contrário. Você tem aqui o S estrela, você tem o X0, que está à esquerda dele, e todos os termos da sequência SNJ estão à esquerda do X0. À direita, perdão. À direita do X0. Qualquer limite de subsequência da subsequência SNJ vai estar à direita do X0. Mas isso contradiz o fato de que o S estrela é o maior limite de subsequência. Tá? Então, isso contradiz
estrela igual sup de S. E completa a prova. Quando eu falo isso contradiz, eu estou omitindo um passo aqui, que é o seguinte. Você deve dizer que, para ser muito completo nos seus argumentos, você deve dizer, justificar que existe um limite de subsequência que é maior do que o x0. Para fazer isso, você precisa dividir a argumentação em duas partes. Primeiro, suponha que a sequência SNJ ela não é limitada, não é um conjunto limitado. Se ela não for um conjunto limitado, como ela já é limitada inferiormente, né, ela não vai ser limitada superiormente. Se ela é um conjunto que não é limitado superiormente, é porque existe uma subsequência dessa subsequência SNJ que converge para mais infinito. Se ela for limitada, toda sequência limitada tem subsequência convergente. Só que qualquer limite de subsequência da subsequência SNJ vai ser maior ou igual que o x0. Em qualquer um dos dois casos, você vai exibir uma subsequência da subsequência SNJ que converge para um número real estendido maior do que o S estrela. Isso é um absurdo. Porque você exibiu um limite de subsequência, uma subsequência da subsequência é ainda uma subsequência, e você exibiu um limite de subsequência que é maior do que o supremo dos limites de subsequência. Tudo bem? Então, eu deixo como exercício para vocês terminarem aí com esses detalhes que estavam faltando na redação dessa demonstração. Vou deixar mais um exercício para vocês. Que, apesar de eu escrever em verde, não tem a ver com essa demonstração que eu pedi para vocês completarem em casa. É que é o seguinte, se eu tenho uma sequência xn, que é dominada, cujos termos são todos dominados pelos termos de uma outra sequência, yn, então vale que o lim_inf de xn é menor ou igual que o lim_inf de yn, e você pode trocar lim_inf por lim_sup, tá? Tanto o lim_inf quanto o lim_sup, eles têm essa praticidade de respeitarem a relação de ordem. Então, agora a gente vai ver exemplos de convergência. Ok, pessoal? A gente acabou de fazer uma demonstração longa aí. Deixa eu recapitular brevemente o resultado, porque ele é importante, e um pouco da ideia da demonstração. Nesse teorema, a gente viu o seguinte fato. O lim_sup de uma sequência, ele é o único limite de subsequência que tem a propriedade de que se você aumenta um pouquinho mais ele, todos os termos da sequência, a partir de algum momento, ficam abaixo desse número. Tá? Se você dá qualquer número maior do que o lim_sup, todos os termos da sequência vão ficar abaixo desse número. Pode ser sempre que a sequência tenha termos maiores que o lim_sup. Tá? Mas ela não pode ter termos que ficam arbitrariamente maiores que o lim_sup. Okay? Ela só pode ter, na verdade, por exemplo, uma quantidade finita de termos que são maiores do que o lim_sup mais 1. Só tem uma quantidade finita de termos que são maiores que o lim_sup mais 1/2, e assim por diante. Tá? É isso que esse teorema está dizendo. E esse teorema caracteriza o lim_sup também por essas duas propriedades. Tem livros que definem o conceito de lim_sup a partir dessas duas propriedades. E depois demonstram que o lim_sup, que meio que a gente demonstrou nessa prova, nesse argumento que a gente fez, demonstram que o lim_sup é um limite de subsequência também. Tá? Então, para demonstrar isso, a gente precisou justificar porque não podem existir dois números reais estendidos com essas duas propriedades, e o coração desse argumento de unicidade é esse desenho aqui. Esse desenho resume um pouco esse argumento de unicidade.
com a ideia de que, bom, pelo item B, né, a partir de algum momento, se você tivesse dois limites, dois números y1 e y2 que satisfazem os itens A e B, primeiro, pelo item B, a partir de algum momento, todos os termos são menores do que x, mas pelo item A, o y2 é limite de subsequência. Como subsequências têm termos arbitrariamente grandes, em algum momento, o termo SNJ da subsequência que converge para y2 vai ser maior do que SN0, do que o termo N0, do que o índice N0. Você teria um SNJ que seria maior do que ele mesmo, né? Porque, por um lado, ele teria que estar na parte vermelha, e, por outro lado, na parte lilás, só que a parte lilás está à esquerda da parte vermelha, né, da maneira como você construiu elas aí. Depois, a segunda parte é você provar que o limsup, ele é limite de subsequência, e ele tem essa propriedade de superação aí que a gente fez. E aí tem 3 casos da demonstração, né? Você tem o caso onde o limsup é menos infinito, o caso onde o limsup é mais infinito, e o caso onde o limsup é um número real, tá? E os casos degenerados, né, mais infinito e menos infinito, eles são mais simples, e o caso mais complicado é o caso onde o limsup é um número real, que está mais ou menos resumido nessa figura, faltando algumas informações aí, né? Porque, essencialmente, a ideia é que, se o limsup não satisfizer o item B, né, primeiro que a gente demonstrou na aula passada que o conjunto cujos pontos são limites de subsequência de uma sequência fechada, como o limsup de qualquer conjunto, né, ele está no fecho desse conjunto, isso prova que o limsup de uma sequência, pela definição dele, é limite de uma subsequência da sequência dada. Se ele não satisfizesse o item B, haveria um termo maior do que ele, um número maior do que ele, e infinitos termos da sequência acima desse número. Mas se você tem infinitos termos da sequência acima de um número, você tem uma subsequência necessariamente que converte para algum lugar que está acima desse número, sendo que esse lugar pode ser mais infinito. Então, esse é o resumo aí dessa demonstração. Ok? Então, agora a gente vai fazer vamos estudar vários exemplos de sequências. E isso é uma coisa que eu gosto muito desse livro, que são esses exemplos. Ele dá exemplos de sequências que são muito instrutivos, tá? Vou começar. O primeiro exemplo que a gente vai ver é o seguinte: se P é um número real positivo, então o limite, quando n vai para infinito, mais infinito aqui, implicitamente, né, de 1 dividido por n elevado a p é zero. A gente já aprendeu que 1 sobre n converte para zero, porque a gente estudou o íntimo do conjunto cujos elementos eram 1 sobre n. Mas agora a gente vai ver que você pode fazer 1 dividido por qualquer potência dos números reais, dos números naturais, perdão, isso também converge a zero. Tá? Então, você quer provar que uma sequência converge. Tá? Então, a gente vai... Aqui é um exemplo onde a gente vai fazer uma demonstração de convergência, tá? Só que o limite já está afirmado qual é o limite. Então, nesse caso, é mais fácil estudar. Tudo que a gente precisa dizer como o limite é zero, é dizer que, dado epsilon positivo, todos os termos dessa sequência, eles são positivos também. Né? N elevado a p é sempre maior do que 1, né, maior do que zero, então 1 dividido por n elevado a p também é positivo. Então, todos os termos da sequência são positivos. Logo, basta provar que, dado epsilon, a partir de algum momento, os termos dessa sequência estão entre epsilon e zero. Tá? Então, a prova é muito parecida com quando você prova que 1 sobre n é igual a zero, o limite, né? A gente usa a propriedade arquimediana. Pela propriedade arquimediana, existe um índice n0, tal que se n for maior ou igual do que n0,
você tem o seguinte, n maior ou igual que n0, peço desculpas aí por essa tautologia, mas a propriedade arquimediana te diz que o n0 é maior do que 1 dividido por epsilon elevado a 1 dividido por p. Em particular, o n vai ser maior que 1 dividido por epsilon elevado a 1 dividido por p. Então, o que a gente fez? A gente usou a propriedade arquimediana com esse número aqui, tá? É óbvio que a escolha desse número é para que o que a gente vai fazer agora no argumento funcione. Então, você vai ter que n elevado a p é maior que 1 dividido por epsilon. Aqui eu estou usando que a potenciação, tem duas coisas que eu estou usando nessa implicação aqui. Primeiro, a potenciação é uma operação monótona, né? Se A é maior do que B, então A elevado a P é maior do que P elevado a P. A gente tem usado isso implicitamente desde a primeira aula. E a segunda coisa é que P, né, se eu tenho um número real elevado a 1 dividido por P, e se eu faço esse número elevado a P, eu volto para onde eu parei. Isso é a definição de um número elevado a 1 sobre P. Tá? Ele é o único número, né? 1 sobre epsilon elevado a 1 sobre P, é o único número que elevado a P dá 1 sobre epsilon. Tá? Isso porque a gente está falando só de números positivos aqui, então não tem nenhum problema com a questão dos sinais. E aí, finalmente, é só inverter dos dois lados. Quando a gente inverte o sentido da desigualdade. Então, 1 dividido por np é menor do que epsilon. Então, a gente provou que para todo n maior ou igual que n0, 1 dividido por n elevado a p é menor do que epsilon. Como ele é positivo, a gente provou isso aqui. Tá? Então, exemplo 2. Agora a gente vai olhar isso aqui. A gente vai provar que o limite quando P é positivo, vou provar que o limite quando n vai para mais infinito da raiz enésima de P, que é a mesma coisa que P elevado a 1 sobre n é igual a 1. Tá? E aqui tem esse exemplo já é um pouco mais interessante. Se você olhar, né? Isso aqui é igual a P elevado a 1 dividido por n. O que acontece? Quando n aumenta, 1 dividido por n diminui. A gente sabe que P elevado a 0 é 1, por definição. Mas, basicamente, o que a gente vai ter que verificar aqui é que P elevado a um número muito pequeno está muito perto de 1. Bom, para quem já estudou continuidade, né, quem já fez o curso de cálculo, essencialmente a gente está demonstrando aqui, um pouco quase que atabalhoadamente, a gente está demonstrando que a função P elevado a x é contínua no zero. Tá? Eu digo atabalhoadamente porque a gente não está usando essa terminologia e a gente não está usando toda a força do argumento que a gente está metendo aqui para conseguir esse enunciado. Tá? Mas é basicamente isso que a gente está fazendo. Então, vamos ver como que funciona esse argumento. A prova se divide em casos, tá? Eu vou fazer uma demonstração. Essa demonstração você pode fazer por várias formas. Todos esses exemplos aqui, eles são muito flexíveis. Você pode modificar bastante a maneira de argumentar, tá? Tem muita flexibilidade aqui. Isso é uma das coisas que tornam esse tipo de problema difícil, porque você tem muitos caminhos para onde trilhar, e aí acaba que alguns caminhos são ruins, outros são melhores. Isso torna o problema mais difícil. O primeiro, eu vou supor que o P ele é maior do que 1. Tá? Bom, mas se P é maior do que 1, pela monotonicidade da potenciação, a gente sabe que P elevado a 1 sobre n é maior do que 1 elevado a 1 sobre n. Só que 1 elevado a 1 sobre n é 1. Tá? Então, P elevado a 1 sobre n é maior do que 1 também. Então, eu vou definir, só para poder fazer uma estimativa, eu vou definir xn igual a P elevado a 1 sobre n, que é a raiz de P elevado a n menos 1. Tá? Como P elevado a 1 sobre n é positivo, a raiz de 1P elevado a 1 sobre n menos 1 é positivo. Tá? Como P é maior do que 1, por hipótese, né, porque a gente colocou essa hipótese adicional, xn é positivo. Então, xn é positivo para todo n. Bom, aí a gente pode usar a desigualdade de Bernoulli
que a Cláudia já mencionou em aulas passadas, então eu vou tomar como conhecida por vocês, tá? A desigualdade de Bernoulli, que você pode demonstrar por indução ou pelo teorema binomial, que eu vou enunciar já já. A gente vai precisar de um refinamento da desigualdade de Bernoulli no próximo exemplo. Mas aqui basta a desigualdade de Bernoulli. 1 mais nxn é menor ou igual que 1 mais xn elevado a n. Tem uma coisa interessante aqui. Uma coisa que eu queria que vocês olhassem para esses exemplos. Essa desigualdade, ela contém uma informação que é muito poderosa. E é uma informação que está no coração de muitos argumentos sofisticados de análise. Essa desigualdade contém a informação de que qualquer função linear, qualquer função afim, cresce menos, está abaixo do que qualquer função exponencial. A desigualdade de Bernoulli é a afirmação de que qualquer função afim está abaixo de qualquer função exponencial. Bom, claro que essa frase você tem que colocar no devido contexto, né? O devido contexto são esses zooms que estão aí, né? Qualquer função afim cujo termo fixo é 1, ela cresce menos do que qualquer função exponencial cuja base seja maior do que 1. Ela está abaixo, na verdade, tá? O ponto é o seguinte, a desigualdade de Bernoulli, ela só diz que a função linear é menor ou igual que a função exponencial. Para esse exemplo, isso vai ser suficiente. Porque, se você olhar, 1 mais xn é exatamente p elevado a 1 sobre n, né? Porque xn é p elevado a 1 sobre n menos 1. Então, quando eu faço xn mais 1, isso dá p elevado a 1 sobre n, que eu estou elevando a n. E isso é igual a p. Certo? Logo, repara, a gente provou que, olha só na abinha da janela que vai aparecer aí, por aqui, a gente provou, não sei se dá para ver, porque a tela fica meio pequena, então deixa eu voltar. A gente provou que 1 mais n vezes xn é menor ou igual que p. Então, a gente provou que esse lado aqui é menor ou igual do que p. Logo, xn é menor ou igual do que p menos 1 dividido por n. Então, a gente provou essa desigualdade aqui. Essa desigualdade mata a história. Por quê? Qual é o intuito de definir qual é o interesse da sequência xn? A gente quer provar que que p elevado a 1 sobre n converge para 1, né? Repara, nosso objetivo é provar isso aqui. P elevado a 1 sobre n converge para 1. Só que, repara, isso é a mesma coisa que provar que xn converge para 0, não é? Provar que p elevado a 1 sobre n converge para 1 é provar que a diferença entre... Se você parar para pensar, é provar que a diferença entre p elevado a 1 sobre n e 1 é tão pequena quanto você queira, que é a mesma coisa que provar que o xn converge para 0. E isso, essencialmente, está provado nessa desigualdade aqui. Porque quando n aumenta, p menos 1 dividido por n tende a 0. Então, vamos concluir essa argumentação. Dado epsilon, pela propriedade arquimediana, mais uma vez, existe n0 natural, tal que n é maior do que p menos 1 dividido por epsilon. Quer dizer, do que isso. Mas isso implica que epsilon é maior do que p menos 1 dividido por n, que é maior ou igual do que xn, que é maior do que 0. Então, a gente provou que xn converge para 0, certo? Mas isso implica, então, que epsilon é maior do que 1 menos raiz de p elevado a 1 sobre n, que é maior do que 0. Portanto,
eu posso somar um dos dois lados, né? E ficar com 1 menor do que... Na verdade, essa desigualdade aqui, ela é de graça, porque eu supus que P é maior do que 1, e eu acabei de provar que P é menor do que P elevado a 1 sobre N, menor do que 1 mais epsilon. Se você olhar essa última desigualdade aqui, eu provei que raiz de P elevado a 1 sobre N, né, raiz de P elevado a N, é menor do que 1 mais epsilon. Então, eu provei que raiz de P elevado a raiz enésima de P está entre 1 e 1 mais epsilon, portanto, isso prova que para todo N suficientemente grande, portanto, isso prova o caso 1. Tá? Caso 2. P igual a 1, não há nada que provar. Raiz enésima de 1 é 1 para todo N. Caso 3, P está entre 0 e 1. Nesse caso, defina Q igual a 1 sobre P. Tá? Então, nesse caso, a gente vai aplicar o caso 1. Tá? Então, dado epsilon maior que 0, eu vou fazer o seguinte. Você tem que, dado epsilon maior do que 0, 1 menos epsilon é menor do que 1. Isso implica que 1 dividido por 1 menos epsilon é maior do que 1. E, por sua vez, isso implica que 1 dividido por 1 menos epsilon, menos 1, é positivo, certo? Logo, existe delta maior do que 0, tal que delta está entre 0 e 1 dividido por 1 menos epsilon e 1. Mas se delta satisfaz isso, já vai ficar claro por que eu vou tomar esse delta. Eu tenho que 1 mais delta é menor do que 1 dividido por 1 menos epsilon. E isso, por sua vez, implica que 1 sobre 1 mais delta é maior do que 1 menos epsilon. Tá? Repara, nesse caso, o que a gente quer demonstrar é que existe um N0, tal que P, a raiz enésima de P, é maior do que 1 menos epsilon. Porque se P está entre 0 e 1, né, você sabe que a raiz enésima de P é sempre menor do que 1. Lembrando que o P está entre 0 e 1. Então, P elevado a 1 sobre N é menor do que 1 e é positivo. Você precisa provar que quando N aumenta, P elevado a 1 sobre N vai caminhando lá para cima para o 1. Tá? Então, é isso que a gente quer provar. Bom, pelo caso 1, eu sei que existe N0. Eu vou aplicar o caso 1 ao Q agora. Ao que se N é maior ou igual do que N0, então, Q elevado a 1 sobre N é menor do que 1 mais delta, certo? Bom, mas se Q elevado a 1 sobre N é menor do que 1 mais delta, então 1 dividido por Q elevado a 1 sobre N é maior do que 1 dividido por 1 mais delta. Só que 1 dividido por 1 mais delta, a gente escolheu delta para que isso fosse maior do que 1 menos epsilon. E isso aqui, por sua vez, é igual à raiz enésima de P. E aí, acabou o exemplo. Ok? Então, a gente só fez essa escolha do delta para aplicar o caso 1 para poder ter o 1 menos epsilon direitinho. Tá? Alguma dúvida aí nessa
Esse algebrismo que a gente fez? Bom, vamos seguir então mais um exemplo. Para o próximo exemplo, antes de eu dar o próximo exemplo, eu vou enunciar o teorema binomial, da maneira como a gente vai usar ele. O teorema binomial, ele diz o seguinte: se você tem A e B, números reais positivos, você tem um número natural n, então, A mais B elevado a n é igual ao somatório de L variando de 0 até n, de n escolhe L, A elevado a n menos L, B elevado a L. Tá? Onde, né, n escolhe L é definido por n fatorial dividido por L fatorial vezes n menos L fatorial. Como corolário do teorema binomial, a gente não vai fazer aqui a prova do teorema binomial, vocês podem fazer a prova por indução. Dado o enunciado, não é muito difícil provar ele por indução, ou olhar as demonstrações combinatórias que tem desse enunciado. E eu não vou fazer, não é porque é um enunciado desinteressante, pelo contrário, é por uma questão de escolha do que alocar no tempo que a gente tem mesmo. Tá? Como é uma demonstração essencialmente combinatória, as ideias da demonstração elas fogem um pouco do escopo central da análise, por mais que elas sejam úteis na própria análise, a gente acaba escolhendo por não fazer a demonstração. Corolário do teorema binomial, que é o mais importante para a análise, é o seguinte: se você tem um número b maior do que zero, então você pode fazer essa estimativa aqui, que generaliza um pouco a desigualdade de Bernoulli, tá? Você está dizendo que 1 mais b elevado a n é maior ou igual do que n vezes n menos 1, dividido por 2, vezes b ao quadrado. Tá? Aqui você está dizendo essencialmente que a função exponencial ela cresce mais rápido do que uma função quadrática. Porque repara que n vezes n menos 1 é um termo quadrático. Né? Então, você essencialmente está usando o teorema binomial para dizer que uma função exponencial está sempre acima de uma função quadrática. Eu falo crescimento, mas eu estou cometendo um erro de linguagem aqui. O que eu quero dizer é desigualdade. Qualquer função exponencial está acima de uma função, de qualquer função quadrática, com esse ajuste do teorema binomial aí. Outro corolário, de fato é uma generalização disso, na verdade, é que se b é maior do que zero, né, então, quando você faz 1 mais b elevado a n, de fato isso está acima de qualquer polinômio, desde que você faça a correção do termo binomial. Tá? Então, se eu fixo um L, que é menor do que n, tá? Você sempre tem isso. Isso vale para todo n natural e para todo L menor do que n. Você está dizendo que, com a correção binomial, a função exponencial está sempre acima de qualquer polinômio, porque esse termo n escolhe n vai acabar sendo um polinômio de grau L. Né? É nesse sentido que a gente vai usar aí. Então, agora a gente vai provar o seguinte exemplo, a gente vai estudar o seguinte: o limite, quando n vai para mais infinito, da raiz enésima de n, a gente vai provar que isso dá 1 também. O que é bastante surpreendente já esse enunciado.
você está fazendo n elevado a 1 sobre n. No exercício, no exemplo anterior, a gente fez p elevado a 1 sobre n, onde p era um número fixado. Agora, você tinha uma base mantida e o expoente estava convergindo para zero. Agora você está aumentando a base, mas aumentando linearmente, né? N, né? N, 1, 2, 3, 4. Você está aumentando o expoente também, né? Você está diminuindo o expoente. 1 sobre n converge a zero, você está fazendo n elevado a 1 dividido por n. Aumentando a base e fazendo o expoente convergir a zero da mesma forma, você não altera o limite dessa sequência, que é um resultado bastante impressionante. E esse já é um resultado mais sério de análise, justamente porque você tem que lidar com as diferentes taxas de crescimento, tá? Então, vamos ver aqui a demonstração. Então, eu vou definir xn como antes, né? É a raiz de n elevado a n, raiz enésima de n menos 1. E, mais uma vez, o nosso objetivo é provar que xn converge para zero, tá? Então, você tem que xn é positivo para todo n maior ou igual do que 2. Logo, você tem também que 1 mais xn é igual a raiz enésima de n. Portanto, você tem que 1 mais xn elevado a n é igual a n, tá? Por outro lado, aplicando o teorema binomial, né, como a gente acabou de ver, você deduz o seguinte, que n é menor ou igual do que... é maior ou igual, perdão. Isso implica, né, que n é maior ou igual que n vezes n menos 1 sobre 2 vezes xn ao quadrado. Simplesmente apliquei o corolário do teorema binomial aqui. Tá? Bom, com isso daí você conclui que xn é menor ou igual que a raiz quadrada, porque tem esse quadrado ali, né? De 2 dividido por n menos 1. Para todo n maior ou igual do que 2, tá? Ok? Essencialmente, a gente acabou a demonstração por isso aqui, porque esse termo converge a zero, mas é só o que a gente vai demonstrar, tá? Então, dado epsilon, toma n0, tal que n0 seja maior do que 2 dividido por epsilon ao quadrado, de novo pela propriedade arquimediana, né? Mais 1. Logo, se n for maior ou igual do que n0, então você vai ter que n menos 1 é maior do que 2 dividido por epsilon ao quadrado. Logo, você vai ter que 2 dividido por n menos 1 é menor do que epsilon ao quadrado. Ou seja, você passa a raiz aqui, e no final das contas você provou isso, tá? Mas então, isso implica que xn é menor do que epsilon para todo n maior ou igual do que n0. Só que xn é menor do que epsilon, isso implica que a raiz enésima de n, que é igual a 1 mais xn, é menor do que 1 mais epsilon. Isso se o n for maior ou igual do que n0. Então, se o n for maior ou igual do que n0, a gente provou que a raiz enésima de n é menor do que 1 mais epsilon. Como é maior do que 1,
está entre 1 menos epsilon mais epsilon para todo n maior ou igual que 0. Isso acaba a demonstração. Alguma pergunta, pessoal? Bom, vou terminar com esse que para mim é o exemplo mais impressionante, porque esse sim fala de taxa de crescimento. Que é esse aqui. Exemplo 4. Se P é maior do que 0 e se alfa pertence aos reais, então, o limite quando n vai para mais infinito de n elevado a alfa dividido por 1 mais p elevado a n igual a 0. Na verdade, são 4,52, eu acho que eu vou deixar isso anunciado e vou continuar na próxima aula, para não correr o risco de fazer correndo esse resultado que é tão importante. O que eu quero comentar sobre esse enunciado? Esse é um enunciado muito profundo, porque até aqui, quando a gente olhou a desigualdade de Bernoulli e as desigualdades que seguem no teorema binomial, a gente estava falando de desigualdade, né? Então, a gente disse, qualquer exponencial é maior do que qualquer polinômio com as devidas correções. Aqui, a gente está falando de uma coisa absoluta. Por quê? Quando n vai para mais infinito, não importa quem seja o alfa, se o alfa for positivo, de fato, talvez esse teorema tenha mais sentido até quando R é o R mais aqui, tá? Porque quando R é o R menos, n elevado a alfa vai para 0 e 1 mais p elevado a n, 1 dividido por 1 mais p elevado a n vai para 0 também, o enunciado fica meio trivial. Mas com esse enunciado como tal, ou seja, com alfa positivo, n elevado a alfa vai para infinito. E 1 mais p elevado a n vai para infinito também. Então, você está dividindo duas coisas que vão para infinito. Só que você está dizendo que o quociente entre essas duas, à medida que o n aumenta, converge para 0. Mas o que isso está te dizendo? Se esse quociente converge para 0, quer dizer que esse quociente fica muito pequeno quando o n aumenta. Mas se esse quociente fica muito pequeno, quer dizer que o denominador é muito maior do que o numerador. Né? Ou seja, você está dizendo que 1 mais p elevado a n, ou seja, uma exponencial, é muito maior do que o polinômio. Tá? Então, esse é o enunciado que, às vezes, a gente resume isso dizendo: uma função exponencial, ela ganha de qualquer polinômio, qualquer que seja o polinômio, qualquer que seja o alfa, esse limite vai para 0. Então, tipo, por exemplo, se o alfa for muito gigantesco, se o alfa for 70 fatorial, vai demorar um pouquinho até a função exponencial vencer o polinômio. Mas ela vai vencer em algum momento. Tá? Então, esse comportamento de crescimento arbitrário da função exponencial é o que, enfim, a gente tem visto esses gráficos tristes na pandemia mostrando isso o tempo todo. Bom, e é com isso que a gente vai começar a próxima aula, tá? Comparando o crescimento da função exponencial com o crescimento de polinômio. Beleza? Alguma dúvida que vocês querem tirar antes da gente terminar? Então é isso. Vou parar a gravação.